Aroeira, e aí a gente teve como chamada do programa de meio-dia mortos-vivos, né? Tinha aquela brincadeira do A Volta dos que não foram, né? A gente falava da Regina Duarte, recuperada pela Globo, segunda-feira vai dar entrevista no Pedro Regina Bial, Duarte, né? Lava Jato, um monte Lava Jato, de corpos mas você falou no putrefatos. Temer agora, o Armínio Temer. Fraga outro dia deu as caras falando que a solução para o país é congelar salário 6 anos, coisinha tranquila. Armínio, Regina... E vai aumentando, quer ver? Outro dia o Sarney também foi recuperado e tal, para dar dando papo aí. Só que teve um outro caso. O PSDB, né, que fica lá entre moribundo e tal, o PSDB que tentou colar no PSD, não deu, tentou alguma coisinha grande, não deu, parece que a saída vai ser pegar fim de feira. Pegar o Solidariedade e o Podemos e fazer um bem bolado e quem ficou, quem viver verá. É a morte do PSDB ou dá para imaginar que eles vão tentar ali sempre fazer o tucanato, vamos dizer assim, renascido a partir dessa nova colheita de resultados? Não tem o tucano vai virar fênix, Aroeira? Fênix, não. Fênix é uma ave nobre. Eu me recuso a usar uma ave dessas para qualificar esses idiotas. Fênix tucano, acho que é uma ideia de charge. Prefiro aqueles mortos tucanos, aqueles mortos vivos, que são a cara dele. Gente putrefata que sai aparecendo por aí enquanto despedaça. Me lembro de uma charge que eu fiz com o Demóstenes de morto-vivo andando pelo Senado e o pessoal falou assim, senador, é proibido se decompor no saguão do Senado, você não pode fazer isso. Devia haver uma lei. O advogado agora do 8 de janeiro, não lembro de quem é o cliente dele. É o Braga Neto? O Braga Neto certamente tem um advogado. E um treinador, porque faz exercício na cadeia também, foi o que o Cadamares contou, que ele está em forma, saradão. Mas, basicamente, é um monte de morto-vivo. Por quê? Porque essas coisas nunca saíram da política brasileira. E se você tira um deles, tem um Nicolas pronto para ocupar o lugar, prontinho. Tem o Tarcísio pronto para ocupar o lugar. Eles estão renovando os quadros deles também. Nós fazemos isso, eles fazem. E aí, me dá a sensação, aos 71 anos, que eu vou assistir isso até o final, porque essa queda de braço não vai ser resolvida assim da noite para o dia. É geracional e a gente tem um longo trabalho pela frente. Mas até onde eu enxergo, esses mortos-vivos aparecendo estão aí para tentar salvar as próprias biografias. O PSDB, isso não tem mais sentido. Ele desapareceu engolfado pelos partidos novos, que são muito mais ideológicos, são de extrema-direita, tem outro tipo de ideário. Ele desapareceu também como representante do mercado. O mercado tem, vamos dizer assim, gente muito mais crua para fazer o seu trabalho sujo hoje, e gente da velha guarda que nunca foi tucano, foram no mercado a vida inteira, como Armínio Fraga, por exemplo. Isso nunca foi tucano. Isso não existe. Um partido que já teve Covas, uma exceção, digamos assim, que é um sujeito com quem pelo menos você podia absolutamente conversar a qualquer momento, não existe mais nem sombra disso. Regina Duarte está sendo, digamos assim, esse retrofit que está sendo feito nela é porque ela vai estrear novela, essas coisas toda. A Globo precisa de dar uma limpada na imagem, vai ser até entrevistada para falar sobre censura da ditadura, da outra ditadura, as novelas. Isso é brincadeira, né? É uma defensora da ditadura reclamando da censura. Brincadeira. Esse espetáculo, gente. Né? Esse espetáculo. Eu só lembro dela com aquela entrevista, mas morreu gente morre toda hora, eu tô vivíssima, eu tô viva, né? A ditadura matou, pois mas morre, pisa no prego, morre, escorpião... A ditadura mata, mas a ditadura é assim mesmo, deixa pra lá. Deixa pra lá, acontece, né? Leva uma blusinha que vai fazer frio, mais ou menos assim. Né? E a gente sabe o que dá ser bonzinho ou achar isso pitoresco. O Bolsonaro começou pitoresco também lá na Câmara. Pitoresco. Verdade. Exótico, estranho, esquisito. Não vamos levar a sério esse macaco Tião, esse personagem de brincadeira. É uma das coisas mais sérias que já é sério, feito um dente de siso inflamado, é sério, feito um apendicite. É sério pra caramba. E falando em siso e apendicite, ele segue internado na UTI, o Aroeira, e hoje saíram algumas fotos, o pessoal mostrando ele com a sonda mal colocada no nariz, e aí fica uma insinuação de que possa ser tudo uma grande farsa, né?
e que ele teria ido lá para dar uma olhada na pista, tentar usar a pista, tem uma pista de voo lá mais acanhada que daria para ser a pista de fuga do Rio Grande do Norte, mais próximo da Europa. Aí tem gente que diz que ele entrou para o hospital para não ser intimado, porque ele não pode ser intimado pelo Alexandre de Moraes, né, depois da publicação no Diário Oficial. Teoria de conspiração começa a surgir, algumas mais fortes, outras nem tanto. Eu não sou um grande fã das teorias de conspiração, eu não sou um grande fã. Eu sou um cartesiano velho e sou jornalista de 50 anos dentro de redação, quase 60. Eu preciso de fatos, eu preciso de fontes confiáveis, eu preciso que as coisas cheguem até mim apuradas. Ou pelo menos quer dizer, então, nesse sentido, agora, dá-se aso à teoria da conspiração, porque todas as vezes que acontece alguma coisa, o cara tem uma prisão de ventre. Todas as vezes. Não acho impossível de acontecer, porque o intestino é um órgão que tem células do tipo neurônio, elas têm, seria o órgão que tem inteligência. No caso do Bolsonaro, provavelmente é mais inteligente do que o outro. E, portanto, ele percebe mais rapidamente que a coisa está ficando muito complicada para ele. E reage muito ao emocional também, né? E o emocional desse cara deve ser um exato, por causa disso, porque tem mesmo células que são do tipo nervoso no intestino. Eu costumava dizer para os meus alunos, Aroeira, eu dizia assim, quando você sabe que você está amando antes de ir para um primeiro encontro, não é se o coração dispara, aí você dá vontade de fazer cocô. Deu dor de barriga, deu dor de barriga. Deu dor de barriga, você está... Dá dor de barriga o tempo inteiro. E eu acho que é porque a percepção de que as coisas estão ficando muito ruins para ele está aumentando. E, inclusive, porque o Bolsonaro pode não perceber objetivamente, mas dizem para ele o que está acontecendo internamente. Eu imagino que falem com cuidado. Quem vai falar para o Bolsonaro que o Tarcísio está torcendo para que ele abotou e paletó? Quem vai contar isso para o Bolsonaro? O Bolsonaro, inclusive, preventivamente, por instinto e intuição, todas as vezes que está com um possível concorrente, mete o cotovelo nas costelas do concorrente. A gente já viu isso acontecer. Ele já tirou o velho da van, de uma vez arrancou o cara da frente e jogou para o lado, quase que ele cai de palanque. Esse é o Bolsonaro, é um bicho acuado, muitas vezes. Então, eu, sim, embora eu não seja um adepto de teorias da conspiração, eu acho que o que ele teve e terá algumas vezes ainda, cada vez que a coisa aperta para ele, tem sentido mesmo sem as teorias. Mas também tem sentido com as teorias nas quais eu não sou um crente, em geral, vou deixar bem explícito aqui. E você sabe, Aroeira, que eu já fui mais inclinado a acreditar que o Tarcísio ia pegar mesmo o bastão após a prisão do Bolsonaro e ia assumir a bronca. Mas eu começo a olhar o tempo passando, nós já estamos aí no dia 20 de abril, vamos dizer assim, e Lula segue imbatível. E o Tarcísio sabe disso no seu íntimo. E aí eu fico pensando, eu com a cabeça do Tarcísio aqui, né? Por que eu vou me aventurar para tomar um solapo do Lula e ficar sem cargo? Eu vou ficar aqui. Por que eu vou entrar nessa roubada, né, Suma? E ele é imbatível. Ele é imbatível no governo do Estado. Até o momento. Até o momento ele é imbatível no governo do Estado. Então concordo com essa ponderação, também acho. Mas, no entanto, o Tertius, o não Bolsonaro, precisa ser encontrado. O movimento do Temer vai muito nessa direção. Arrebanha quem pode ser. E lembrem-se, há, digamos assim, motivos para traição mais íntimos do que o Tarcísio. A própria Michelle Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, que 2 ou 3 vezes, inadvertidamente, se colocou como alternativa e o pai foi logo tascando de um tabefe no pé da orelha. Coisíssima nenhuma. Já 2 ou 3 vezes. Então, eu imagino o seguinte, a sucessão do Bolsonaro é um problema permanente para eles lá dentro. E cada vez que ele é internado, ou cada vez que uma notícia ruim aparece vinda do Supremo Tribunal ou coisa parecida, cada vez que um desses processos chega lá, mais distante vai ficando a possibilidade dele intervir objetivamente. E ele deve estar ficando apavorado com isso. O que eu posso dizer? Schadenfreude, né? aquela palavra alemã que significa me regozijar com a dor alheia, eu quase nunca uso. Mas nesse caso específico desse pessoal, eu vou curtir meu Schadenfreude, comprar pipoca e aproveitar um pouco.